Voltamos com mais um bloco aqui no programa Entre Amigos. Mas agora não vamos mais falar da história da Adriana, né? Sobre a vida dela na fotografia. Vamos falar sobre tendências da fotografia, que eu acho que muitos também estão aí, né? Interessados em saber mais. Por quê, Adriana? A gente sabe que hoje tá na moda, né? Esses ensaios de newborn, né? Dos bebezinhos, né? Que nascem aí com 15 dias, até 15 dias, né? Tem que tirar foto. A gente sabe também que tem os registros de gestantes que querem, né, garantir aquela foto ali de barriga, não é? Não é só naqueles momentos de casamento, né, do primeiro ano de vida, como a gente vem, né, pelo menos da minha história de vida, eu tenho 32 anos, as fotos que eu tenho, eu não tenho nenhuma de minha mãe gestante. E hoje a gente já vê que é comum a gente ter fotos de gestantes, não só para álbuns, mas para as redes sociais, né, principalmente as redes sociais que hoje é o auge. Mas me conte, hoje a gente vê muito isso, né? Você acha que isso é uma tendência recente, de fato, como eu mencionei aqui, ou sempre existiu, mas a gente não tinha tanto esse controle porque não era uma era de rede social? Eu acho que sempre existiu a vontade, na verdade, né, de fazer outras formas de registro, né? Porque, obviamente, né, há um certo tempo atrás, quando a gente pensava em contratar um fotógrafo, a gente pensava em contratar um fotógrafo para um evento muito maior, né? Um casamento, um batizado, né? Geralmente, a gente não tinha o hábito de contratar um fotógrafo para eventos menores ou até mesmo para um ensaio, né? A fotografia newborn, né, ela surgiu por volta da década de 90, mas só chegou no Brasil em meados de 2010. Então, de fato, se você coloca como algo recente, né, em relação à tendência, né, a fotografia newborn realmente é muito mais recente, mas eu acredito que até pela especialização de vários fotógrafos que começaram a fotografar diversos nichos, né, porque antigamente, quando você contratava um fotógrafo, o fotógrafo, ele fotografava tudo, né? Hoje em dia a gente tem fotógrafos especializados em casamento, em batizado, em newborn, né? Em fotografia de produto. Então eu acredito que, para além dessas especializações, né, dos fotógrafos, eu acho que a gente tem muito mais acesso à informação, né? Como você disse também, pela questão até da própria tecnologia, né? E justamente por a gente ter essas redes sociais, né? A gente sempre quer estar postando coisas bonitas, né, da gente. Quando a pessoa tá grávida, ela quer fazer um ensaio de gestante, né? E aí, posteriormente, ela faz, às vezes, do parto, né? Ou faz o newborn. E faz todo esse processo de fotografar todas essas etapas da vida, né? Então, eu acredito que mesmo que algumas formas de fotografia sejam uma certa tendência, né, que é algo mais recente, mas eu acho que esse desejo de fazer esses registros sempre existiram, sabe? Só que aí ficou mais acessível agora, né? Sim, verdade. E aí, quando a gente fala de ensaio profissional, corporativo, né, como é que você enxerga esse crescimento? Porque hoje em dia tudo, eu vou falar assim, por experiência, porque hoje rede social é o que a gente consegue na captação de cliente, por exemplo, né? Então, fotos profissionais, fotos corporativas, né? Acabam auxiliando nesse processo. Você acha que isso é moda ou é uma necessidade no nosso tempo hoje, né? Eu acho que a fotografia, né, principalmente quando você pensa numa fotografia profissional, né, num ensaio corporativo, eu acho que ela deixou muito de ser luxo e passou a ser uma necessidade, justamente pela questão das redes sociais. Então acaba se tornando uma vitrine do nosso trabalho, né? Então imagine quando você olha um Instagram de um profissional, né? Você vai lá, às vezes você tá procurando um serviço que não necessariamente precisaria de uma foto bonita, mas você tá lá procurando um médico, por exemplo, e aí você vê o médico bem vestido, numa foto profissional, numa foto tirada por um fotógrafo. A primeira coisa que você pensa é que, poxa, ele é um profissional capacitado. Isso expressa uma autoridade, né, daquele profissional. Então, dá uma confiança e uma credibilidade, né? Isso você pode tirar por coisas simples, por exemplo, de iFood. Se você vê uma foto de uma comida muito bonita, você diz, poxa, eu quero comer essa comida. Salivei, né? Exatamente, exatamente. Eu tô com fome, já imaginei. Falei de comida. Um hambúrguer. Então, bem bonito, você tem essa vontade de comer. Então, eu acredito que, principalmente para o profissional que quer se destacar no mercado, que quer atrair mais clientes, quer atrair um público maior, né? Ter uma rede social com fotografias de qualidade, com certeza ele vai ser muito mais visto e
e vai ter talvez um alcance maior pelo simples fato dele ter uma rede social bonita com fotos de qualidade, entendeu? Então atrai um maior público. Inclusive, hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa faz quando eu gostaria de ir em tal local, já vai logo na rede social e bota lá o local, um restaurante ou até o profissional, que é o que a gente tá falando aqui, né? De fotos do profissional ou corporativo, enfim. Sim. Agora, mudando o eixo aí, a gente falou sobre foto de profissional, né? No caso, falamos também de newborn e de parto, né? Hoje é o que é mais comum, fotos de parto. Por que será que hoje, né, muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive famílias, desejam tanto eternizar esse momento? Eu acredito que por ser um momento único e especial da vida daquela mulher, né, daquela família, né, o início, né, de fato de uma família, né, quando se concretiza, né, porque no momento da gestação, obviamente que todo mundo diz assim, a família tá crescendo, mas quando aquele bebê nasce, né, é a concretização, às vezes, de um sonho, às vezes é a concretização daquela família que está iniciando naquele momento, né, é aquela conexão, aquele vínculo entre a mãe, entre o bebê, entre o pai também, né? Então acredito que eternizar esse momento permitir que aquele momento nunca seja esquecido, não só pelos pais, que obviamente não vão esquecer, mas que ele possa até mostrar em algum momento para aquele filho, né? Mostrar o quanto ele foi amado, mostrar que, caramba, a gente queria tanto você, a gente desejou tanto você, que num momento tão íntimo quanto o parto, a gente quis registrar, para que você pudesse ver o primeiro momento quando você chegou ao mundo, sabe? Então eu acho que vai muito desse caminho dessa memória afetiva mesmo, né? De ter esse registro para sempre, não só para os pais, mas para que o filho possa ver em algum momento, o resto da família também. Isso que você falou é real, porque eu passei por um parto recente, né? Minha bebê nasceu recentemente e a primeira coisa que eu vi na cabeça foi assim, eu quero eternizar esse momento. Não só porque é meu momento como mãe, mas para minha filha um dia poder ver como foi que ela chegou ao mundo. Então isso é assim, é incrível, né? Minha mãe não teve essa oportunidade, inclusive ela até comentou, Rafa, na minha época não tinha isso, né? Se eu pudesse, eu teria feito a mesma coisa. Ela não teve também o seu momento de fotos de gestante, né? E minha mãe tem um monte de foto em casa, aquelas fotos, né, de família antigas que tiravam aquelas máquinas antigas, mas não tem nenhuma minha mãe grávida. Aí eu, poxa, eu queria tanto ter visto, né? Já que eu estava na sua barriga, não pude acompanhar, mas queria ter esse momento. Então, realmente, de fato, isso que você falou é real. Agora, me conte, além disso, né, de a gente poder registrar esses momentos, né, também podemos utilizar para reflexão, utilizar a foto como uma ferramenta de reflexão, né? O que é que a gente pode estar utilizando, né? Como é que você acha? Qual é a tendência de a gente estar utilizando para uma reflexão, né? Para causas importantes, utilizando a arte da fotografia? Eu acho que a arte, né, falando da fotografia especificamente, ela tem o poder de transpor algumas barreiras, né? Ela é uma linguagem que ela chega de forma muito mais acessível, muito mais palpável, no sentido de que ela comunica sem utilizar palavras, né? Então a gente, quando vê uma foto, né? Por exemplo, você está retratando a fome, por exemplo. Tem uma foto muito famosa de uma criança e tem um urubu ao lado, alguma coisa assim. Eu não vou conseguir lembrar o nome do fotógrafo agora, infelizmente, mas você não precisa de nada para entender que ali é uma foto que retrata a fome, né? Que retrata meio que a espera do urubu daquela criança, né? Infelizmente falecer, enfim. Então, não precisava de um texto, não precisa de um texto. A própria foto fala sozinha. Sim, a própria foto fala sozinha. Então, nesse contexto, né, a fotografia como arte, você pode utilizar de diversas formas, né? Como eu já falei, para fazer uma crítica, para fazer uma reflexão. Às vezes uma reflexão sobre uma coisa simples, né? Do Inclusive, dia a dia. Usar a foto para um movimento de resgate cultural, de valorização de povos, de tradições, de raízes, né? Então, falando de identidade cultural, como é que você enxerga isso? Eu acredito que a fotografia, ela permite que a gente perpetue a história, por exemplo. Então, se você tem um povo, né? Vamos colocar, por exemplo, os indígenas, né? A gente
a gente tem vários registros, por exemplo, de tribos que não tiveram contato com outras pessoas, né, que não tiveram essa relação. Então, mas a gente tem vídeos, a gente tem fotos, inclusive algumas que não tem mais nenhum representante. Então, esses vídeos e essas fotos permitem com que a gente entenda que existiu aquela população, por exemplo, entenda seu modo de vida e deixe registrado para sempre todas essas características, entendeu? Então eu acho que a fotografia é a memória viva, independente do seu contexto, independente de quando ela foi fotografada. Eu acho que, como eu falei, né, a fotografia permite contar histórias e nesse contexto ela serve de resgate, né, da cultura de um povo, né, da história de um povo. Então eu acho que é bem por aí. Então, a fotografia vai muito além do que a gente conhece hoje, que é de registrar os nossos momentos, né? Nossa vida pessoal, mas também de valorização de culturas, né? De raízes, como você mesma mencionou aí. E aí, pra gente finalizar, né? Pra você que acompanha esse movimento, né, de perto, qual é a grande tendência da fotografia ainda, né, de crescer, né, nos próximos anos? Qual é a tendência disso? Eu acredito que a gente está indo muito pelo caminho da fotografia documental, que seria uma fotografia que não é tão posada, né? Que é uma fotografia mais realista, que mostra um pouco mais a realidade. Tanto seja para fins sociais, né? De reflexão, de denúncia, crítica, etc. Quanto no dia a dia, né? Hoje em dia tem fotógrafos especialistas, né? Já existe há muito tempo, mas, por exemplo, hoje em dia no ramo de casamentos, se você olhar, tem fotógrafos especializados em fotografia documental. Sim. Né? Então tem pessoas que querem que seu casamento seja registrado de forma mais realista, né, do que está acontecendo naquele momento, né? Assim como tem a fotografia newborn, né, lifestyle, que é uma proposta mais documental de registrar a história daquele bebê no contexto familiar dele, né? Então eu acredito que a gente tá tão acostumado às redes sociais serem colocadas como algo a gente se espelhar, mas a gente sabe que muito daquilo não é real, né? Corpos perfeitos, né? Realidades incríveis. Então, eu acho que a gente tá muito também indo pelo caminho inverso, sabe? De querer humanizar isso essa fotografia, né? Pra quebrar até aquele negócio de tudo que é artificial na rede social. Exatamente. Eu acho que a gente tá indo também muito pelo caminho inverso. Apesar da gente estar na era da inteligência artificial, né? Que você pode gerar a imagem do jeito que você quiser, mas, né, a inteligência artificial, na verdade, não substitui o contato humano, né, no momento de fotografar. Então, eu acredito que apesar de a gente ter muito a ganhar, né, por exemplo, com a inteligência artificial, né, facilitando processos como edições, por exemplo, eu acredito que a gente está num caminho de uma fotografia mais humanizada, mais realista, mais centrada no contexto em que se encontra aquele momento, sabe? É isso mesmo, isso mesmo. Agora sim, o tempo tá, né, acabando, infelizmente, mas, relembrando, deixa seu contato aí pro público. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é drica.arcanjo.fotografia, né? Lá no Instagram vocês têm o link da bio, que vocês também têm acesso ao meu WhatsApp e ao site, e ao outro Instagram profissional que a gente tem também. É isso aí, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, é óbvio. E vocês aí, ficamos por aqui, mas sábado que vem nos encontramos aqui na sua telinha da Peripê TV. Na
Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.